observa que Paulo está trazendo aqui, por intermédio do Espírito Santo, algo muito profundo para a nossa vida. Nós, por causa da fraqueza, o contexto está tratando disso, e eu quero que você entenda isso. Nós, servos de Cristo, todos, homens e mulheres que nasceram, foram regenerados, apesar de nascermos em Cristo Jesus, tá? Apesar de ser novas criaturas, tá bom? Nós ainda somos pecadores. A gente não vive na prática do pecado, mas ainda a gente é pecador. E por sermos pecadores, nós pecamos. Tá bom? Nós pecamos. Então eu quero aqui com os irmãos para entender isso. Para entender isso. Olha só. Aqui em Romanos capítulo 6, vamos lá em Romanos capítulo 6. É muito importante, vamos entender isso aqui, que é muito profundo isso aqui. No capítulo 6, olha o que Paulo fala. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O versículo 2, olha o que ele responde. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, nós estamos falando aqui de nova criatura, aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele faz uma pergunta, ele mesmo responde. Aqui é a pergunta retórica, onde ele faz uma pergunta: permaneceremos no pecado? Ou seja, ele responde: de modo nenhum. Porque somos nova criatura. Não vivemos mais no pecado. Nós pecamos, mas nós não vivemos mais no pecado. Certo? Então ele está tratando disso. O verso 13 segue dizendo: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Verso 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Em novidade de vida. Verso 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Não vivemos mais no pecado. Às vezes que a gente foi regenerado em Cristo Jesus, nós não vivemos mais no pecado. Se uma pessoa que foi regenerada em Cristo Jesus falou que nasceu de novo e vive no pecado, é um nascimento falso. Não houve regeneração, não houve nascimento. Amém? Mas nós estamos lendo tudo isso aqui para a gente montar a compreensão do que Paulo está falando em 2 Coríntios 12. Amém? Se estamos em Cristo Jesus, não vivemos mais no pecado, mas vamos viver em novidade de vida. Mas isso não quer dizer que a gente não peca. Vamos ler a primeira epístola de João, rapidamente lá, a primeira epístola de João. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 2, está escrito assim, na primeira epístola: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Observe, a vontade do Senhor é para nós não pecar, mas nós pecamos. Por isso que ele fala, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. É por isso que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. E aqui na terra o Espírito Santo está intercedendo por nós. Por quê, Marcelo? Porque nós pecamos. Vamos ler o capítulo 1 aqui ainda, da primeira carta de João, verso 10, está escrito: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Então, nós pecamos, e por nós pecarmos, nós temos pecado, e por isso há uma necessidade de cumprir o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Certo? Entendido? Então, apesar de nós estarmos em Cristo Jesus, nós pecamos. Nós erramos, porque nós somos pecadores. Nós não vivemos na prática do pecado. É aí onde entra a distinção, aí é onde entra a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. É diferente. Amém? É diferente. E para os irmãos entenderem isso, amém? Eu quero ler aqui ainda, primeira epístola de João ainda, capítulo 3, versículo 9, na versão atualizada, está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Verso 10, vem a distinção do que serve a Deus, do que nasceu em Cristo, em relação àqueles que ainda não nasceram. Verso 10 está escrito: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, os filhos do diabo aqui
se você voltar ao versículo 8, está escrito a parte A: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, quando fala que é filho do diabo, não é porque o diabo é pai materno de alguém, o diabo não gerou ninguém. Está falando da conduta, por causa da vida, a prática de homem de mentiroso, de mulher mentirosa, de uma vida de mentira em pecado. Então nós temos como pai o diabo, simbolicamente. Amém? Porque estamos fazendo a vontade do diabo. Mas observe aqui, quando a pessoa nasce, o versículo 9 a gente leu, a palavra passa a fazer habitação na vida da pessoa, por intermédio da habitação do Espírito Santo na vida do crente. A pessoa não vai viver mais no pecado. Por quê? Porque a pessoa foi regenerada pela palavra. Mas nós pecamos. Nós pecamos. Porque ainda nós permanecemos na matéria, que é este corpo, que não pode entrar no reino de Deus, porque ele precisa ser transformado. E isso só vai acontecer quando Cristo vier arrebatar a igreja. E nós vamos, nosso corpo, essa matéria minha, essa matéria sua, todos aqueles que descer a sepultura salva em Cristo Jesus, serão transformados num corpo espiritual. Então não haverá mais pecado. Então o pecado será banido para sempre. Mas enquanto nós estamos aqui nessa matéria, nessa estrutura, todos os dias nós pecamos de alguma forma, direto ou indiretamente. Às vezes falamos palavras que não devemos, às vezes pensamos pensamentos que não devemos, pensamentos que vêm, que são lançados externo, como tem pensamentos internos, que quando eu falo de pensamento interno, eu falo de luta carnal da nossa natureza. Às vezes a pessoa está buscando quase nada a presença de Deus, nem orando, nem jejuando, nem se alimentando espiritual. Obviamente a natureza vai começar a fluir, a natureza carnal. A pessoa vai começar a sentir desejo, cobiça. Mas quando a pessoa está buscando em profundidade o Espírito Santo de Deus, vai mortificar a ação pecaminosa. Amém? A tentação externa é a tentação do diabo. Ele se levanta em cima da nossa fraqueza, como a tentação de Jesus. Ele estava induzindo Jesus a pecar. Ele estava induzindo a Jesus a ir contra a palavra de Deus. Mas Jesus, usando a autoridade da palavra, ali sobressaiu como homem. E não é diferente comigo e com você. Amém? Entendendo essas coisas, quando Paulo está falando aqui, vamos voltar lá para a glória de Deus. Vamos voltar aqui para nós entender isso aqui. Amém? Então, observe que ele, no versículo 7 de 2 Coríntios 12, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de me exaltar. Existem muitas interpretações dessa passagem. Mas o que eu vou falar aqui é dentro da Bíblia, e cada um tira a sua própria conclusão. Observe que o contexto que ele está falando de quê, Marcelo? De exaltação. Ele está falando de exaltação. Um dos pecados que está em nós, que a gente tem que ter cuidado para não fluir, porque se a gente permitir, ele flui. Observe que Paulo viveu experiência sobrenatural de arrebatamento, visões e revelações, que é